Hoje eu trago a visão sistêmica a respeito do perdão. Quando nós falamos de perdão dentro da constelação familiar, existe um grande cuidado para perceber se por trás deste perdão não tem uma postura alterada. O que isso significa? Que ao invés de trabalhar com perdão, nós buscamos a orientação a respeito do processo de reconciliação e autorresponsabilidade. Então, o que isso significa? Quando a gente entende que uma situação aconteceu porque haviam vários envolvidos, 2 envolvidos ou mais, e que cada um tem a sua parte sim de responsabilidade naquilo, seja aquele que porventura teve uma atitude mais agressiva, mais ofensiva, mas seja também a outra parte que em algum momento deu algum tipo de permissão, seja ela consciente ou inconsciente. Então, por isso que a gente vai sempre buscar o olhar da autorresponsabilidade. Então, qual a minha parcela de responsabilidade naquela situação que aconteceu, deixando a responsabilidade do outro com o outro e eu ficando com a minha responsabilidade também. E aí a gente tem o olhar do quê? A pessoa que pede perdão, ela pode denunciar um comportamento de se ausentar da sua responsabilidade e transferir a parte que cabe a ela ao outro. Então, quando eu peço perdão, eu estou o quê? Querendo lavar as minhas mãos e transferir toda a minha responsabilidade para outra pessoa. Isso enfraquece aquela relação, dificulta ainda mais o convívio, podendo causar um grande rompimento ou distanciamento. E aquela pessoa que acha que tem que perdoar alguém, é muito importante ter um olhar cauteloso a respeito disso, porque inconscientemente pode estar por trás dessa atitude uma postura de grande arrogância, de grande superioridade, de achar que eu devo o perdão para aquela pessoa que me fez tanto mal e assim eu diminuo o outro e nesta minha grandeza eu vou ficando cada vez mais fraco. Então, o mais saudável, a ordem ali, quando a gente precisa lidar com questão de perdão, de mágoa, de ressentimento, em primeiro lugar, buscar compreender o que aconteceu. Buscar compreender todas as partes e entregar as responsabilidades para cada uma das partes. Olha, você errou, mas eu também errei nisso. E cada um fica com a sua parte. Em segundo lugar, admitir que em uma relação os dois são responsáveis pelas alegrias, pelas tristezas, pelos erros, pelos acertos. E cada um vai ficando com o seu percentil nisso. E aí a gente trabalha com a questão de sinto muito. Então, ao invés do pedir perdão ou achar que a gente tem que perdoar, nós fazemos o quê? Sentimos muito. Então, quando algo nos machuca, aquilo dói. Então, o que antecede o perdão é sentir aquela dor. E sentir muito mesmo. Que pena que isso aconteceu, isso me doeu. Eu não queria que tivesse sido assim, isso me gerou frustração, indignação, aborrecimento, foi uma surpresa, eu não esperava. Isso faz com que eu sinta muito, sinta dor, sinta raiva, sinta mágoa. E todos esses sentimentos dificultam a pessoa que está sofrendo ver que também teve uma parcela de responsabilidade. Então, o eu sinto muito, ele coloca uma equivalência, saindo desse lugar do eu me diminuir quando eu peço perdão e não quero assumir a responsabilidade, ou do me engrandecer falando que então eu te perdoo sim. Isso vai deixando as coisas mais leves, mais em ordem. E aí Bert Hellinger nos traz que quando a gente entende que existe o quê? Uma história a compreender. E aí a gente passa a perceber que não há nada a perdoar, e sim algo a entender, a compreender e então reconciliar, deixando cada coisa no seu lugar, fico com o que é meu, deixo você com o que é seu, e aí a gente segue adiante. Fez sentido aí para você?